Hoje eu vou pregar e cozinhar também, tá? Hã? Ontem pelo menos os homens saíram daqui com a barriga cheia, né? Só você não estava aí ontem, né? Você vê. O pessoal falou que foi bom que sobrou mais, Wilson. Guardar em oração só. Amém, queridos? Nós vamos falar de um assunto assim muito interessante, muito importante. E eu vou usar alguns exemplos aqui para que a gente realmente entenda. Amém? O versículo que eu quero ler primeiro está lá em João, capítulo 17, versículo 21. Diz assim: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então Jesus está dando aqui um versículo chave. E Jesus aqui ele está falando de algo que é muito importante no ministério. Para que o ministério dele viesse a crescer, para que as coisas viessem a crescer, ele diz claramente ali, para que todos sejam um. Né? Pai, como tu estás em mim e eu em ti, e que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então, nesta noite, queridos, nós vamos estar falando sobre unidade. O que é realmente unidade? A gente fala tanto, ouve falar tanto essa palavra aí, mas o que é realmente, o que é a unidade? Queridos, a unidade é bem diferente e mais forte do que a união. Fala para o teu irmão, unidade é mais forte do que a união. E a união está lá no Salmo 133, de 1 a 3, que vocês conhecem de cor, que diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Queridos, a união é o primeiro passo para nós chegarmos à unidade. Porque aqui diz que a união traz a unção, e a unção, ela traz o quê? A bênção de Deus. Então, a união é o primeiro passo para nós realmente chegarmos na unidade. Queridos, nós podemos estar unidos e não ser um. Então, de repente, você está sentado com alguém aí, você está junto aí, então, mas vocês estão unidos, mas não são um. E há, queridos, um clássico exemplo para a gente entender sobre isso, que esclarece de uma forma esta afirmação que eu estou falando para vocês. E este clássico, filhos, são o quê? Um saco de batata. Eles estão juntos ou não? Estão em união ou não estão? Tem uma que é maior, tem outra que é menor, tem uma que é pequenininha, tem uma que é grandona, tem uma aqui que é a menor das menores, mas quando você olha aqui dentro, elas estão em união, elas estão juntas. Então nós podemos ter um saco de batata que juntas estão em união. Porém, cada uma dessas batatas aqui, ela tem a sua individualidade. Então eu imagino que essa grandona está falando para as pequenininhas, mas como você é pequenininha, hein?
Eu sou maior do que você. Eu cresci mais do que você. Tem outro que diz assim, eu sou médio, meu tamanho é médio. Mas eu também consigo derrubar, destruir as pequenas. Então, cada uma tem a sua própria individualidade. E para termos o princípio da unidade, queridos, aplicados aqui na batata, que eu estou dando como exemplo, é para que ela se torne uma coisa só, como Jesus diz. Fala, olha, vocês precisam se tornar uma coisa só. Vocês precisam ser um, como eu sou um com o Pai. E vocês serão conosco também. E assim todos irão crer que verdadeiramente eu os enviei, queridos. Né? Então, o que é mais interessante é que esta união ela existe, mas cada uma tem a sua forma de pensar. E é engraçado, na igreja não é diferente, né? Olha, se eu não fizer, eu acho que ninguém faz. Se eu não estiver fazendo, não tem quem faça. Eu sou melhor do que o A, eu sou melhor do que o C. O C diz, não, mas o B é melhor. E aí fica aquela situação toda, né? Então, para nós termos os princípios aplicados aqui sobre a batata, nós precisamos fazer com que ela se torne um, para que sejam uma unidade apenas. Então nós vamos ter que fazer uma coisa para ela ser uma coisa só, queridos. Uma coisa que vocês fazem em casa e às vezes vocês nem lembram a lição que Deus nos ensina. Isso aqui é um garfo. Amém? Deixar o Wilson comer o meu prato aqui, tá, Wilson? Aí o que nós fazemos? Nós vamos fazer aqui o quê? Um purê de batata, né? Então as batatas, a primeira coisa, elas precisam ser descascadas. Você descasca as batatas, cozidas em água, ou seja, elas precisam ser levadas ao fogo. Elas precisam ser levadas ao fogo. E em seguida elas deverão ser o quê? Esmagadas ou amassadas completamente. Então aqui nós temos duas aqui. O Senhor abençoe o cozimento dessas batatas. Eu não cozinhei elas, tá bom? Cadê a Glória? Sumiu. Vem cá, Glória, me ajuda a amassar esse trem aqui. Tá indo aí, tá indo. Eu acho que vai. Tá indo, tá indo. Tá indo. É que cozinhou pouco mesmo. É. Tem que deixar mais, né? É isso que Deus tem que fazer conosco. É. Foi. Querido, cadê a batata? Cadê as batatas que estavam aqui? Pronto. Agora você joga aqui um temperinho, um pouquinho de leite. Hã? E ela vai se tornar o quê? Cadê aquela que é maior, aquela que é menor, aquela que sabe mais, aquela que sabe menos? Acabou. Por quê? Porque ela se tornou uma o quê? Uma unidade. Você olha agora e você vê uma coisa só. Fala para quem tem do teu lado. É isto que Deus quer enxergar em você. É isso que Deus deseja, queridos. No purê nós vemos uma verdadeira união das batatas. Nós vemos todas elas se tornarem uma só. Então é isto que Jesus quer de nós. Que além da união, é bom nós estarmos unidos, vamos estar mais, nós precisamos muito mais que isso. Nós precisamos ser descascados, precisamos ir ao fogo, precisamos experimentar tudo aquilo que Deus tem de nós, para nós nos tornarmos um purê e sermos verdadeiramente uma grande unidade. Quando você olha aqui, por exemplo, ninguém distinguirá
quem é a maior batata, qual é a melhor, qual a que deixa de ser, porque é tudo uma coisa só, queridos. E é desta forma que Deus quer olhar para cada um de nós. Ele quer que nós tenhamos não somente união, mas tenhamos o quê? Unidade. Sejamos um só, como Ele é com o Pai. Amém? Esse é o desejo dele, queridos, né? Ninguém distinguirá qual é a batata que foi amassada no purê. Ninguém enxergará qual é a menor batatinha. Todos se tornam iguais na forma, na cor e com o mesmo paladar. Isto é unidade. 1 Coríntios 10, 17, queridos. Isto é unidade. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Amém? É isso que o Senhor deseja de nós, queridos. Então, por exemplo, na igreja, na nossa casa, nos GFs, nos nossos encontros, nos encontros de todos os departamentos, todos os ministérios, não basta estarmos somente juntos no mesmo ambiente, como está aqui dentro, não basta só isso. Recebendo individualmente a mesma influência, o que nós precisamos? Nós precisamos estar recebendo individualmente a mesma influência benéfica da presença de Deus em todos os lugares que nós o buscarmos, em todos os lugares que nós estivermos. É necessário, porém, que estejamos realmente envolvidos com o nosso irmão, envolvido com as pessoas que estão do nosso lado. Sabe, querido, às vezes uma palavra, um conselho, algo que vem realmente de Deus, você está formando ali um purê. Você está sendo um como Cristo realmente o deseja que é. Olha o que diz 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos também. Isso, queridos, é a palavra de Deus que diz. Que nós amemos, queridos, não somente da boca para fora, ou de palavras, conforme nos diz o apóstolo João, mas de fato que a gente ame de verdade mesmo, tá bom? Então aqui nós temos um texto que você anota aí e depois você lê em casa, que interessante que é, 1 João 3, de 11 a 18, onde ele fala justamente sobre isso. Que eu devo amar o meu irmão, não só da boca para fora, não só de palavra, como nos ensinou o apóstolo João, mas de fato é a grande verdade que nós precisamos ter. Fala para o teu irmão, o purê é a unidade. Nesta figura aqui das batatas, eu gostaria, queridos irmãos, que você pensasse o significado de cada uma dessas etapas, até que elas se tornem o purê. Você pudesse pensar um pouquinho no significado dela. Primeiramente, queridos, as batatas são cozidas, né? As primeiras batatas são colhidas, precisam ser descascadas. O que isso significa? Que elas seria uma exposição do próprio interior ou da sua alma. Então, a partir do momento que elas foram tiradas a casca delas, elas agora estão expostas, né? Na sua alma, no seu interior, elas estão dessa forma, né? Outra coisa também, quando a gente faz isso, constitui-se em deixar toda presunção, orgulho, se esvaziar de si mesmo. Como diz a palavra de Deus em Efésios 4, de 20 a 24, queridos. Então, é nessa hora que termina todo orgulho. Acaba o orgulho. Acaba toda e qualquer situação que às vezes as pessoas têm.
E ela precisa passar por isso para que Deus realmente possa fazer dela uma grande unidade. É necessário, queridos, que toda a casca que nos separa um dos outros seja tirada. Então, quando nós olhamos para esse simples exemplo, que talvez quantas vezes você fez isso na sua casa, mas que você possa olhar para você e que diga: Senhor, que realmente toda a casca que porventura me separa do meu irmão, das pessoas, possam ser tiradas. Mateus 5, 23 a 24. Às vezes, queridos, nós temos conceitos errados a respeito um dos outros. E esse é o grande problema. Filipenses 4:2 diz algo aí. Aqui nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses, e ele coloca aqui duas pessoas. E ele coloca assim: o que eu rogo a Evódia é que também a Sinteque é que vivam em harmonia no Senhor. Então ele está dizendo como isso é importante, querido, porque muitas vezes nós criamos um conceito errado. Puxa, eu acho que fulano não gosta de mim, eu acho que cicrano não gosta de mim, eu acho que o irmão nem olhou para mim, ou vice-versa. Então, quando nós criamos isso dentro de nós, nós começamos a quebrar a união e dificilmente vamos chegar na unidade. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos quebrar os conceitos errados que a gente tem um pelo outro. Amém? Muitas vezes nós olhamos para alguém e achamos que aquela pessoa não gosta de nós, ou nós não gostamos dela, sem que haja uma razão, sem que haja um motivo. Aí você começa a procurar qual será o motivo. Não tem, não existe. Porque você quer se justificar por não gostar de alguém. Então é hora, queridos, de nós tirarmos toda a casca que nos separa um do outro. Se nós queremos receber o melhor de Deus, nós precisamos fazer isso. Queridos, muitas vezes nós temos nossas cascas de proteção e nós não queremos se envolver com quem está ao nosso redor. Eu sou mais eu, vou continuar sendo mais eu e acabou. Então, muitas vezes nós criamos essa casca de proteção, entre aspas, e não nos envolvemos com os outros ao nosso redor. Mas o Espírito Santo usa palavras e por vezes instrumentos cortantes para nos tirar as barreiras que nos impedem de ser um como Cristo é com os irmãos. Pense um pouquinho e veja se há alguma barreira em você e algum irmão. Se de repente há um preconceito, você começa a tirar suas próprias conclusões. E essas coisas precisam ser removidas na sua vida. E elas precisam ser removidas, queridos. Não é amanhã, não é depois, mas elas precisam ser removidas agora. Romanos 12, 9 e 10 diz o seguinte para nós: o amor deve ser o quê? Sincero. Odeie o que é mal. Se apegue com aquilo que é bom. Nunca dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. E o 11, até o 11 ou 10 somente. É o 10, esses dois. Vejam bem, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Esse é o grande ministério, queridos. É nós sermos servos, estarmos dispostos a servir. Nós estarmos realmente dispostos a servir, queridos. Em seguida, o fogo irá cozinhar todas as batatas descascadas, tornando elas macias, para que elas possam ser amassadas
de uma forma homogênea, de uma coisa só, tornando-se apenas o quê? Uma massa. Tanto o fogo do Espírito de Deus, que é aquele que purifica o nosso interior. Zacarias 13:9 fala sobre isso, queridos. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei, e o meu povo direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Amém? Queridos, muitas vezes nós estamos passando pelo fogo, é para sermos provados, é para sermos purificados, é para sermos transformados verdadeiramente. Sabe? Quando o fogo das provações da vida, que muitas vezes chegam perto de nós, são as dificuldades, são a luta, são o dia a dia, porque no mundo tereis aflições, foi o que Jesus disse, né? Mas tem uma coisa, o fogo também serve para nos aquecer e nos unir uns aos outros. Percebemos como somos frágeis, queridos. Por exemplo, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando a nossa própria saúde, ou de alguém muito querido, a gente perde. E quando, queridos, macios pelo fogo, então vem o instrumento que amassa. Quando nós já estivermos macio com o fogo, vem o instrumento que amassa, que é o que nós fizemos aqui, né? Tem os meios hoje muito mais fáceis, muito mais práticos, muito mais rápido, mas uma coisa é certa: quando nós estamos prontos, Deus fará de nós um grande purê. Amém? Nós podemos comparar esta obra aqui com uma obra do oleiro, que todos conhecem, lá em Jeremias 18:6. Podemos comparar. O vaso se quebrou, o vaso foi embora, ele juntou o barro de novo e pegou aquele barro e fez dele um maior ainda. E ele diz assim: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Som. Ó casa de Israel. Deus tem instrumentos especiais para nos unir, aplicando sempre o que é necessário, né? Sal, a palavra, dando sobre as nossas vidas um sabor agradável ao paladar. Isso quer dizer que quando nós vamos nos tornando agradáveis, é porque nós estamos nos aproximando de unirmos com o nosso irmão. E à medida que eu estiver unido com o meu irmão, o próximo passo vai ser nós realmente sermos uma só coisa. Queridos, não há restrição na unidade. Não há restrição na unidade. Por isso que Deus quer tanto isso de nós. Por isso que Ele deseja tanto isso nas nossas vidas. Há um episódio na palavra de Deus da Torre de Babel. A Bíblia nos informa que não havia restrições para tudo que aqueles homens fossem fazer, pois eles tinham uma única linguagem. Gênesis 11 conta toda a história, 6. E Deus chega a um ponto que fala assim: tudo que vocês quiserem fazer vai ser possível, porque vocês estão de acordo com tudo, e seus esforços serão canalizados em uma mesma direção. E os homens, queridos, ali eles haviam resolvido construir uma torre para chegar aos céus. Sabemos que eles não iriam conseguir. Mas vejam bem, Deus diz para eles: ó, vocês
terão a grande oportunidade, porque vocês estão juntos, vocês estão unidos, então tudo que vocês forem fazer, vocês vão conseguir. Daí deve ter tido algum lá que não foi bem amassado, falou assim, olha, vamos fazer uma torre para chegar até Deus. Vamos pegar e vamos construir uma torre para chegarmos até Deus. Aí Deus desceu, confundiu a linguagem de todos, separando por idiomas, afinidades que se tornaram cultural de cada uma daqueles países, de cada uma dos países. Você pode ver que não é igual. A gente pode ver pelo nosso próprio país. Se você vai no Rio Grande do Sul, parece que você está num outro mundo. Você vai a Fortaleza, você fala, é outro mundo. E aí vai, queridos. Imagine fora do país, então, né? E aí surgiram as nações. Entretanto, Deus nos fez seres sociáveis. E apesar das nossas próprias dificuldades de relacionamento, continuamos trabalhando todos para o bem comum. Você já pensou como seria o mundo com todas as pessoas se amando e trabalhando um pelo outro? Nós não iríamos ver o que nós estamos vendo na Venezuela nos dias de hoje. O que a ganância de um líder, o que a vontade própria de um líder faz, e um povo sofrendo, queridos. Aquilo que nós estamos assistindo não é nem 10% do que realmente está acontecendo lá dentro. Porque já não é mais permitido filmar a situação que o povo está passando lá dentro. Agora você imagine, queridos, se todos se unissem, vamos se unir para fazermos o bem, para trabalharmos em comum, para termos as coisas em comum. Sermos realmente o quê? Um povo, uma nação realmente de unidade. É isso que o Senhor deseja de nós, queridos. É isso que Ele deseja. Nós sabemos que a linguagem do crente é o louvor. Então, se a linguagem do crente é o louvor, o estilo de vida desse mesmo crente tem que ser o amor. Tem que ser o amor. Não deve haver lugar, queridos, para murmurações. Fala para o seu irmão, fica tranquilo que eu sei que você não murmura, tá? Não deve haver lugar para murmurações, nem contenda entre nós, queridos. Tudo aquilo que nós fizermos, toda palavra que a gente for falar, ela tem que servir para unir, não para dividir, não para destruir, não para que cada um faça exatamente do jeito que quer, mas sim do jeito que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos ser um só, como Cristo é com o Pai, nós com Ele também deveríamos ser. Para que todos aqueles que olhassem para nós, poxa, aquele povo é diferente, aquele pessoal é diferente, amém? Outra coisa que eu coloco aqui, queridos, que é muito importante, quando a gente fala da unidade, é que nós precisamos ajudar uns aos outros. Quando eu falo ajudar, queridos, não é simplesmente com coisas materiais também, com alimentos também, às vezes financeiramente também, naquilo que nós podemos. Ajudar as pessoas o que? A mudarem a sua vida, a melhorarem de vida, a ter aí um novo compromisso. Então nós precisamos o quê? Viver uns ajudando os outros. E aí, queridos, eu comecei a pensar nas aves de migração. Elas voam grandes distâncias. Elas chegam a atravessar o oceano. Então elas estão aqui, vão lá para o outro lado. Então é uma distância enorme. Mais ou menos, se nós falarmos em quilometragem aí, daria 800, com 800, 1.600, uns 2.000 quilômetros. É muita coisa, queridos. É muita coisa. E elas vão grandes distâncias que jamais poderiam percorrer
se elas não estivessem juntas. Elas precisariam estar juntas. Precisaria haver unidade entre elas. Os gansos selvagens, por exemplo, voam em formação de V. Eles voam em formação de V pelos céus. E isto não é por acaso. O líder vai na frente, na ponta, né? Vai à frente, bem na ponta do V. Ele vai rompendo os ares. Ele está é como se fosse aquela flecha. Ele vai rompendo o ar. Ele vai rompendo tudo que está à frente e os outros vêm atrás deles. Todos juntos, em unidade. Recebendo uma grande resistência do ar, porque ele está ali na frente. Mas os gansos que o seguem, eles vão, né? A palavra correta é grasnando, é a linguagem deles. Eles vão ali falando em alta voz, na língua deles, o tempo todo. Eles não param de se comunicarem ali. Isto é sem cessar, como um ritmo de ânimo para o seu voo heróico e fundamental. Se você lembrar, você vai ver, e até hoje acontece, né? No Pan-Americano, no Rio de Janeiro, nós pudemos ver um dos nossos atletas de salto batendo palma antes dele saltar. E ele pegou a plateia toda e todos entraram no ritmo com ele. Ele batia palma antes dele fazer a prova da sua apresentação. Essas palmas, queridos, lhe serviram de ânimo. Essas palmas, elas foram como cadência, um ritmo compassivo nas suas passadas, e naquele dia ele quebrou o recorde da sua modalidade, queridos. Da sua modalidade. Os que vão à frente, eles precisam de palmas ritmadas, que em linguagem bíblica seria o quê? As orações, o companheirismo na sua jornada. E isso tudo, anota para você ler depois, está lá em Romanos 16, de 3 a 15, queridos. No caso dos gansos selvagens, queridos, há sempre um momento do líder, né? Um revezamento do líder, para que ele descanse. Então ele está lá, então tem um momento que ele precisa descansar, né? Que ele descanse. E os outros o apoiam, e vai um outro substituir ele, porque é preciso ter alguém ali na ponta. Então chegou o momento que ele cansou, ele vai sair, mas já vem outro no lugar dele. Fala para o teu irmão, a obra de Deus não para. Como é importante para a natureza que Deus criou, queridos. Aprendermos, né, a sabedoria do alto por meio da criação. Deus dá uma lição valiosa, soberana, a respeito, mostrando para nós o que Ele faz com a natureza, queridos. A maneira com que Ele faz com a natureza. Refletindo sempre a maneira que Ele trabalha. Apaga a luz só um pouquinho aí, para vocês verem uma cena aqui daquilo que eu falei agora com vocês. Tá bom essa? Pode apagar outra, isso. No outono, quando se vê bandos de gansos voando rumo ao sul, formando V no céu, indaga-se o que a ciência já descobriu sobre o porquê de voarem desta forma. Sabe-se quando cada ave bate as asas, move o ar para cima, ajudando a sustentar a ave imediatamente de trás. Ao voar em forma V, o bando se beneficia de pelo menos 71% a mais de força de voo do que uma ave voando sozinha. Pessoas que têm a mesma direção e sentido
sentido de comunidade podem atingir seus objetivos de forma mais rápida e fácil, pois viajam beneficiando-se de um impulso mútuo. Sempre que um ganso sai do bando, sente subitamente o esforço e resistência necessários para continuar voando sozinho. Rapidamente, ele entra outra vez em formação para aproveitar o deslocamento de ar provocado pela ave que voa imediatamente à sua frente. Se tivéssemos o mesmo sentido dos gansos, nos manteríamos em formação com os que lideram o caminho, para onde também desejamos seguir. Quando o ganso líder se cansa, ele muda de posição dentro da formação, e outro ganso assume a liderança. Vale a pena nos revezarmos em tarefas difíceis, e isto serve tanto para as pessoas quanto para os gansos, que voam rumo ao sul. Os gansos de trás gritam encorajando os da frente, para que mantenham a velocidade. Que mensagem passamos quando gritamos de trás? Finalmente, quando um ganso fica doente ou ferido por um tiro e cai, 2 gansos saem da formação e acompanham para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que consiga voar novamente, ou até que morra. Só então levantam voo sozinhos ou em outra formação, a fim de alcançar seu bando. Se tivéssemos o mesmo sentido dos gansos, também ficaríamos um ao lado do outro, lutando pelo bem comum e com o mesmo ideal. Bem, queridos, deu para entender? Isso é a natureza de Deus, ensinando para nós como nós devemos fazer. Às vezes o irmão está ali caído, não aguentando nem levantar, vem outro e ainda pisa para afundar mais ainda. Então a gente precisa, queridos, mudar a nossa história. Realmente eles fazem isso em unidade. Veja, eles alcançam uma velocidade 70 vezes maior do que se estivesse voando sozinho. Eu falei em 2.000 quilômetros, ali estava 2.500 quilômetros. Então vejam o que a unidade faz, queridos. Eu quero terminar aqui contando uma parábola sobre as ferramentas, amém? Então houve, essa parábola das ferramentas estava acontecendo numa carpintaria. E houve uma reunião entre as ferramentas, para falar sobre as suas dificuldades e os seus relacionamentos entre si. E aí decidiram o seguinte, que o martelo não deveria mais continuar na presidência, porque ele fazia muito barulho, o martelo. Ele vivia dando golpes muito fortes. Então ele não deveria ficar mais na presidência. O parafuso foi acusado de ficar dando muitas voltas e não fazer nada. Então acusaram o parafuso, né? E dava voltas e não conseguia falar o que era necessário. A lixa, ela era muito áspera e vivia em atrito com todos. E o metro achava-se perfeito e ficava medindo todo mundo, de cima a baixo. De cima a baixo. Né? Em meio à reunião das ferramentas, chega-se o marceneiro, aquele que trabalha com essas ferramentas. Juntou todas elas e começou a trabalhar. Bateu com o martelo, mediu com o metro, lixou com a lixa e fixou os parafusos. E finalmente os pedaços de madeira em suas mãos tornaram um lindíssimo móvel, algo muito bonito, liso, útil e único. Não havia outro igual. Ao terminar o serviço, o marceneiro tornou a colocar as ferramentas juntas e saiu.
E aí foi a vez do Serrote falar. O Serrote então disse em seu discurso: senhores, ficou demonstrado aqui hoje que todos nós temos defeitos, mas também todos nós temos virtudes, amém? Olha para o teu irmão que está falando: meu irmão, você pode ter defeito, mas você também tem virtudes também. E que eu posso olhar as suas virtudes. Entretanto, queridos, o marceneiro usa cada um de nós com a sua habilidade, que às vezes podem não ser totalmente compreendidas por quem está ao nosso lado, dizia o Serrote. Não vamos olhar para as nossas dificuldades ou defeitos, mas para os nossos pontos fortes e virtudes, porque assim juntos nós seremos usados para sermos feitas e vermos através da nossa união, através da nossa unidade, lindas obras feitas pela mão do nosso mestre, o marceneiro, querido. Paulo compara a igreja com o corpo humano, queridos. Aonde todos têm a sua função. E todas elas são muito importantes à vida de todos, em todos os sentidos. E Paulo faz essa comparação de nós como o corpo humano, cada parte, cada detalhe. Você pode ler, meditar isso, né? Lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, onde Paulo fala sobre isso. Então comente, queridos, na sua casa, nos GFs, no seu trabalho, sobre as virtudes de cada irmão, queridos. Quando alguém chega perto de você para falar mal do irmão, fala: me perdoe, mas estou fechado para balanço. Esse tipo de assunto eu não atendo. Nós precisamos aprender a cortar o mal pela raiz. Nós precisamos fazer isso, porque tem pessoas que têm prazer em ouvir o problema do outro, o sofrimento do outro, as dificuldades do outro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos: esses anos de ministérios, eu tenho visto que a maioria dessas histórias que a gente ouve e toma ela como verdade, são mentirosas. Na verdade não foram desse jeito, não foram dessa forma. Cada um conta a sua história para defender o seu lado. Infelizmente é isso que acontece. E a gente vê isso muito nos lares, nas famílias, maridos e mulheres, entendeu? Porque quando quer se separar, cada um conta a história que lhe convém, da maneira que lhe convém. E o pior é que muitos vão atrás, acompanhando e apoiando. Então fala para o teu irmão: cuidado aquilo que você está apoiando. Nós temos que apoiar as coisas boas, as virtudes, aquilo que Deus tem para nós, para realmente nos tornarmos o quê? A unidade, estarmos unidos aqui. Sabe? Então comente as virtudes com cada irmão. Veja como o Senhor tem usado com graça cada um para que o seu reino cresça aqui na terra. Agradeça ao Senhor pela vida do irmão que está do teu lado e ore por ele. Sabe, ore para que nele, em seu GF, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, ele realmente demonstre um coração, sabe, cheio de unidade, um coração totalmente firme ali, uma coisa só, queridos. Que haja uma união de coração, uma unidade de pensamento e uma vida realmente de amor e compreensão com todas as pessoas que estiverem do nosso lado. Nós temos mania de tirarmos conclusões antecipadas das coisas. Isso tem destruído muitas vidas, queridos.
Isso tem destruído muitas pessoas. E nós, se realmente queremos viver em unidade, nós precisamos mudar isso, queridos. Nós precisamos saber que nós precisamos um dos outros. Nós dependemos um dos outros. Então, quando você bate o seu carro, você fica triste e o funileiro fica alegre. Porque ele também precisa trabalhar também. Se você não bate o teu carro, ele não tem o trabalho dele. O mecânico da mesma forma. Quebrou o carro, ele vai ter serviço, porque o serviço dele é esse. Então quem vai gastar vai ficar triste. Mas ele trabalha com isso, ele precisa ganhar. Então a gente tem que ver os dois lados da história. E muitas vezes nós ficamos tão aborrecidos que colocamos a culpa. Esse funileiro não fez um trabalho muito bom. Esse mecânico piorou mais do que já estava. Então a gente tem que mudar, queridos, essas coisas dentro de nós e trazermos isso para dentro da igreja. E o meu desafio para você como igreja aqui é que você realmente se torne um purê, que haja unidade em tudo aquilo que você for fazer. Não importa se o irmão tem uma deficiência aqui, o outro tem uma qualidade ali. Se a gente pegar a qualidade dele com a deficiência do irmão e juntarmos, nós vamos fazer uma coisa só. Então precisamos ter mais paciência, precisamos ter mais coerência, queridos. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão muito violentas, estão julgando muito uns aos outros, estão sendo juízes e dando a sentença. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos. E eu estou dizendo isso porque tem muita coisa, muita história que passou na minha mão, na apóstola Estela, e nós sabemos exatamente o que é a verdade, e nós vemos as pessoas continuando a mentir sobre ela. Por isso que nós precisamos tirar a casca e nos expormos diante de Deus, para que Ele possa mudar a nossa vida, para que Ele possa mudar a nossa história. Amém, queridos? Vamos pensar, vamos meditar um pouquinho. Eu dei os exemplos da batata, do purê, dei o exemplo ali dos gansos, que é tremendo aquilo ali, queridos. Vê o que Deus faz, a forma que Deus... E quando um ganso se cansa, dois saem da formação e vão ficar do lado dele, para ajudá-lo, para ver se ele tem forças para continuar voando, ou então se até a morte dele. Mas eles não deixam ele sozinho. Tá bem? Eles não deixam ele sozinho. Isto é unidade, queridos. Isto é unidade. Vejam que há um líder. O líder também se cansa, mas de repente outro vai e entra no lugar dele. Se ele não pode estar lá, se ele está cansado, eu vou estar fazendo alguma coisa. Só que na vida é assim, se o líder não estiver lá, então já era. E às vezes você pode ajudar tanto na obra de Deus. Esse é o desejo de Deus, amém? Vamos ficar de pé. Vou chamar o louvor para estar aqui. Deem a mão uns aos outros aí, o louvor também, antes de ir para os instrumentos, deem a mão aqui, eu já vou liberar a mão de vocês, tá bom? Meu segurança aí, dê a mão também, tá? Dê a mão para alguém aí, meu querido, não deixa ninguém sem dar a mão, não. Pegue, o pessoal não quer, dá a mão aqui, meu irmão, vamos lá. Dê a mão para alguém aí, tá? Você vai levantar suas mãos e vai declarar para que os céus ouça. Fala, nós somos o purê e não a batata. Na nossa vida, a partir de hoje, nós vamos viver em unidade. Nós vamos aprender
nós vamos passar pelo fogo, nós vamos ser descascados, nós vamos ser cortados por uma faca, nós vamos ser amassados, mas uma coisa nós teremos, é a unidade, nós seremos um em Cristo, como Cristo é um com o Pai. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Jesus. Pode tomar o instrumento de vocês aí. Glória a Deus. Vocês aí podem ficar de mão dadas, tá? É bom com o seu irmão aí. Sinta seu irmão aí. Sabe o calor dele aí. Como é bom. Tá bom? Como é bom. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Amém? Eu quero estar orando pela tua vida agora, meu querido. Se eu atingir alguém, esse é o objetivo da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre nos confronta, queridos. Muitas vezes nós não ouvimos aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Aquilo que realmente nós precisamos ouvir. Então que verdadeiramente nós possamos aprender o que é a unidade. A união, ela é fundamental, mas se nós pegarmos da união e fizermos a unidade, vai ser bem melhor. Pai, eu quero pedir, Senhor, a tua bênção, a tua graça agora sobre cada uma dessas vidas que aqui vieram, ó Pai. Senhor, nós falamos sobre unidade, Senhor, sobre estarmos unidos, ó Deus. Nos ensina, nos prepare, nos capacite, Senhor. Realmente nos capacite, Senhor. Pois se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos chegar a lugar algum, ó Pai. Então que teu Espírito Santo, ó Deus, possa operar em nossas vidas, que não possamos ser aquela batata que reclama, que murmura, ou que se vangloria, ou que se sente melhor do que os outros, mas que verdadeiramente o Senhor possa nos cozinhar, nos colocar no fogo, para que nós possamos amolecer o nosso coração, tirando todo orgulho, tudo aquilo que tenta nos destruir, ó Pai. Que nós possamos passar pelo processo, Senhor, de tirar, Senhor, a nossa casca também, Senhor. Que caia por terra toda e qualquer casca, Senhor, de orgulho, de inveja, de ódio do nosso meio, Pai. Pois se essa casca cair, Senhor, a tua obra, aquilo que o Senhor tem, ela vai caminhar com firmeza, com segurança, ó Pai. Faz isso, Senhor, que nós possamos também lembrar, Senhor, dos gansos, ó Pai. Ó Senhor, daquilo que eles fazem, o que eles nos ensinam, o que eles nos demonstram sobre unidade, ó Pai. Que possamos aprender com eles, que possamos também, Senhor, ir até a marcenaria, Senhor Deus, aonde ali eles estavam discutindo, reclamando, falando, mas era necessário que eles se unissem para que o marceneiro fizesse ali um grande móvel. E nesta noite é isso que Deus quer fazer na tua vida também. Ele quer te transformar, Ele quer te modificar, Ele quer que você viva uma nova experiência na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde você estiver, que você possa saber que o desejo de Jesus, a palavra que Ele diz aqui é sobre unidade. Sejam um, como eu e o Pai somos um, e vocês também serão. Pai, visita, Senhor, cada vida com a tua graça e com a tua presença, Senhor. Faz isso, Senhor.
Levante a sua mão bem alta ao Senhor. Pai, eu quero pedir, Senhor, a tua bênção agora, Senhor, sobre cada família aqui representada, Senhor. Que essa unidade possa começar dentro de cada lar, dentro de cada família, dentro de cada casa, ó Pai. Que o Senhor possa operar com poder, com glória, Deus. Como diz a tua palavra, quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que somos fortes, dizia o apóstolo Paulo, Deus. Então que possamos ter isso, Senhor, como uma bandeira nas nossas vidas, que o Senhor está conosco, Pai. Seja na hora de descascar a batata, seja na hora de colocá-la no fogo, seja na hora de amassá-la, Pai. Nós podemos ter a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco, Jesus. Aleluia, Pai. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Você pode glorificar o nome de Jesus, amém? Igreja Purê pode sentar, tá bom?